Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Já algumas vezes estivemos juntos, inclusive em choque de cosmovisões. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui novamente, reencontrar bons amigos. Agradecer a Deus porque Ele nos trouxe aqui também, em segurança de Canela. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Canela, nós saímos de lá. Eu, Paulo, Valquíria e João viemos lá da igreja, conversando bastante, foi excelente. E eu quero agradecer a Deus por quem escolheu esse tema para mim. Que Deus o tenha em algum lugar que você está, tá? Depois Ele me revela quem foi e a gente vai conversar, só nós dois, tá? Aquela conversa pastoral. Mas a ideia, meus queridos irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos é a morte da razão na arte pós-moderna. E eu cito aqui um breve versículo que serve de base para toda essa análise, tá? É um versículo que está lá em Romanos 1, 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E eu vou, de alguma forma, tentar mostrar como isso aconteceu e como que a razão morreu na pós-modernidade. Então, eu gostaria de convidá-lo a orar. Feche os seus olhos, novamente nós vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe e então partiremos para a palestra. Senhor, mais uma vez rendemos-te graças porque sabemos que Tu és o doador da vida e tem nos sustentado. Agora que nós vamos, de alguma forma, falar um pouco a respeito do tempo em que vivemos, te pedimos que o Teu Santo Espírito esclareça as nossas mentes, que o nosso coração verdadeiramente seja sondado pela Tua palavra, para que dessa forma nós reconheçamos onde vivemos, como vivemos, para buscar a glória da Tua face. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, então, eu começo aqui a palestra falando um pouquinho a respeito da delimitação do nosso tema. Então, eu digo menos é mais. Antes de iniciarmos o estudo, será necessário delimitarmos nosso tema, de maneira que o interlocutor não seja culpado pela falsa expectativa gerada na audiência. Então, eu já estou dizendo para vocês que o que eu vou dizer aqui é limitado. O que eu vou dizer aqui é dentro de uma perspectiva pastoral que eu vou trazer para vocês. Então, vocês não geram muita expectativa e eu não cumpro essa expectativa alta que vocês geraram, tá? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Teríamos, sem exagero, muitíssimas coisas para trabalhar em cima do tema proposto. Entretanto, é necessário um recorte intencional e arbitrário, para que então eu possa fazer o meu ponto a respeito da morte da razão na pós-modernidade. Vai ser necessário que eu faça um recorte e não tem jeito, todo trabalho ele conta com algum tipo de arbitrariedade para fazer recortes e tudo mais. Talvez se você tiver uma formação específica na área, você vai pensar assim, nossa, mas o pastor esqueceu daquele homem, esqueceu daquele artista, esqueceu daquela linha. Na verdade foi então arbitrário. Eu desejei pegar essas que eu trouxe para poder montar então o meu tema e para de alguma forma trazer para vocês como que nós enxergamos a morte da razão na pós-modernidade. Por isso então, se você puder contribuir depois da palestra, pelo que o Lucas me passou, então depois da palestra vai ser possível fazer perguntas ou vai ser aberto para algum tipo de participação. Por enquanto vocês serão obrigados a me ouvir arbitrariamente também, tá bom? Então, eu digo depois de menos é mais. Eu estou apertando o botão errado, eu acho. É isso mesmo? Ajuda dos universitários. Isso, é esse. Obrigado. Um passo atrás. Para entender a pós-modernidade, será importante perceber alguns traços históricos que aparentemente fizeram eclodir a forma de pensar da nossa sociedade. Eu já estou dizendo, de alguma maneira, que nós nos encontramos nessa tal pós-modernidade. É isso que eu estou assumindo. E aí, então, a gente vai tentar enxergar como que nós chegamos até aqui. Por isso, vamos observar o pensamento de alguns séculos, tentando encontrar um fluxo que nos ajude a explicar os motivos que caracterizam a morte da razão. Eu quero, de alguma forma, delimitar no meu tema nisso. Como que a razão ela morreu no tempo que nós chamamos de pós-modernidade, tá? Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho para poder
descobrir ou delinear essa ideia. Da Idade Média para o Renascimento. É impossível definir um período histórico tão extenso e importante em alguns poucos parágrafos. No entanto, há aspectos que são compartilhados pela maioria dos historiadores. A Idade Média foi aquela idade que foi denominada Média, ou até Idade das Trevas, por quem veio depois. Então, as pessoas olharam para trás e denominaram esse período como Idade Média. Ela está no meio de alguma coisa. Ou Idade das Trevas, que é muito mais pejorativo do que Idade Média ainda. Mas, de fato, foi assim que ela ficou conhecida. E, conhecida, ela tinha esses aspectos de caracterização. No plano religioso, caracterizava-se pelo teocentrismo, mais nominal do que real. Então, você percebe a ênfase muito grande na Idade Média pela ideia do teocentrismo. Tudo tem a ver necessariamente com Deus ou com igreja. De fato, a Idade Média ficou 1000 anos fazendo isso. Ela ficou girando toda a sociedade, todas as coisas em torno do tema divino, tema angelical ou do tema eclesiástico, do tema da igreja. Então, nós vamos perceber que essa denominação de que a preocupação era teocêntrica, era a preocupação com Deus no centro, ela é muito mais nominal do que real. Era só utilizado como uma fachada para um problema maior que estava acontecendo atrás. Então, havia o que era chamado de teocentrismo, que, obviamente, era de alguma forma sustentado e muito bem articulado, ou pelo menos bem articulado, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que nessa época detinha, então, a maioria dos poderes, tanto políticos quanto religiosos. Eles, de alguma forma, dominavam o mundo ocidental, né? A cosmovisão era sintetizada no binômio natureza-graça. Isso é importante você saber e mais detalhes serão dados um pouco à frente. O fato é que a vida era enxergada através de um binômio que foi determinado como natureza-graça. Então, a vida era enxergada como tendo um aspecto ou um raio de ação divino, em que as pessoas que se envolviam, por exemplo, com a igreja, eles estavam no reino da graça. Então, as pessoas que eram envolvidas com a igreja, elas trabalhavam para Deus. Essa era a ideia. E tinha o reino da natureza, que era o reino das nossas relações comuns, que era o reino do trabalho, o reino da diversão, se bem que na Idade Média não tinha muita diversão, mas o reino que é um reino da comum, das pessoas. E isso, então, era denominado reino da natureza. Esses dois reinos, eles eram rígidos. Eles não se misturavam, não havia interlocução entre eles. Ou você estava ali no reino da natureza, então você era um artesão, você trabalhava para produzir alguma coisa, e você fazia isso por seu sustento, você fazia isso porque você nasceu naquela família, você fazia isso de alguma forma que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Ou você trabalhava no reino da graça, que era o reino da igreja, onde a igreja tinha os seus afazeres, onde os monges, onde as freiras, onde as pessoas que estão envolvidas, elas trabalham para Deus. E, de alguma forma, até hoje, a cosmovisão brasileira, pelo menos eu vou falar da nossa realidade brasileira, ela é muito envolvida pelo aspecto do binômio natureza-graça. Tanto que, se você pensar em alguém que quer ir por seminário, qual é o primeiro comentário que você faz sobre ele? Ele quer trabalhar para Deus. Você quer se dedicar ao Senhor, né? Como se o engenheiro não se dedicasse ao Senhor. Como se o arquiteto nunca se dedicasse ao Senhor. Então, de alguma forma, essa visão de mundo, ela ainda está presente no nosso meio. Ela ainda está presente. Nós achamos que verdadeiramente o pastor serve mais a Deus do que uma pessoa que está em outra área. Porque ele trabalha para a igreja, trabalha na igreja, trabalha com a igreja. E aí ele trabalha para Deus. Eu não, eu sou só psicólogo. Não, eu só sou. Então, essa ruptura, ela era muito comum na Idade Média. A Idade Média enxergava a vida dessa forma. Era assim que as coisas aconteciam.
Tanto que tem aquele exemplo fatídico, um exemplo que todos nós conhecemos a respeito de Lutero, quando um sapateiro pergunta para Lutero o que ele tinha que fazer para servir melhor ou servir mais a Deus. Lutero pergunta: o que você faz? Eu sou sapateiro. Então você vai fazer o melhor sapato e cobrar um preço justo em cima dele. Assim você vai trabalhar para Deus. Porque a cosmovisão era: eu tenho que largar a sapataria para ir para o seminário, para ir para o monastério. Eu preciso ser padre para servir a Deus. Então, é esse binômio natureza-graça da qual nós estamos falando. E, de alguma forma, isso vai ser desenvolvido na modernidade de outra maneira. E vai afetar a sociedade de forma drástica. Mas, na Idade Média, que compõe esse período aí de mais ou menos 1000 anos, era assim que as coisas aconteciam. E era assim que, majoritariamente, a vida era vista. A vida era estática, sem grande mobilidade social. As mudanças drásticas eram causadas por guerras, pragas ou crises econômicas. Então, de alguma forma, o homem estava preso tanto no reino da natureza quanto no reino da graça. Ele estava preso, porque se ele nascesse com um ofício, ele deveria morrer naquele ofício. Se ele nascesse de alguma forma fruto ali de... Ele quer ir, por exemplo, para a área do reino da graça, ele ficaria ali até a morte, ele não poderia sair de lá mais. Eles eram reinos rígidos, não havia mobilidade social, não havia aspirações maiores do que aquelas que eram comuns para pessoas que tinham um ofício, para que elas faziam alguma coisa. Havia muitos servos nessa época, então não havia viagens para lugar nenhum, não havia questões como nós a conhecemos hoje, a vida era muito diferente. O poder estava muito ligado à possessão de terras, e as relações entre o clero e os senhores feudais era cada vez mais complicada. Então, a gente estuda um pouco sobre feudalismo, né? Esse período que fala a respeito dessa posse majoritária de terras, que de alguma forma, muitos homens do clero estavam envolvidos com isso. E havia esses acordos que eram feitos, e o povo trabalhava nas terras de um soberano, e nessas terras havia essa relação de suzerania, essa relação de serviço. Então, a vida era muito diferente. A Idade Média, ela foi desenvolvida ou ela foi vivida dentro desse contexto social, dentro dessa forma. Só que algumas coisas começaram a acontecer para que a Idade Média fosse sendo corroída, para que ela fosse sendo deixada para trás. Então, no final do século XIII, já são registradas insatisfações com levantes populares, como a revolta campesina na França e a revolta campesina na Inglaterra. Ao mesmo tempo, percebemos que a Igreja Romana ainda era um elo de unidade entre o povo. Embora a insatisfação fosse geral, poucos eram aqueles que ousaram levantar-se para questionar as suas práticas. Então, a Igreja ainda tinha alguma autoridade na sociedade. Mesmo com todos os problemas e todos os escândalos, com todas as dificuldades, o povo ainda se sentia de alguma forma unido através da igreja. A igreja era o elo entre elas e Deus. Era o elo entre elas e o divino. Era o elo entre elas e uma espiritualidade. Só que, falando um pouco sobre arte, perceba como era a arquitetura dessas igrejas. Quando você entra nessas igrejas medievais, você percebe que essas igrejas, elas são como? Elas são belíssimas e foram caríssimas. E elas têm um pé direito altíssimo. Isso é proposital, meus irmãos. Isso não é só porque alguém levantou um dia e pensou: puxa, uma igreja alta ia ser bonita, não é? Não. Isso é para que quando a pessoa entrasse dentro da igreja, ela se sentisse pequena diante da realidade da igreja. Para que quando ela entrasse, ela pudesse de cara ver o quê? O altar, que é da onde a igreja traz o quê? A salvação. Isso não é por acaso. Então, a arte naquela época já se expressava dentro da configuração da cosmovisão das pessoas. E sempre foi assim, sempre será assim. Nós vamos, de alguma forma, no fim, tentar trazer aplicações. Mas a ideia que eu quero já demonstrar, meus irmãos, é que todos nós somos filhos da nossa época.
Nenhum de nós é uma pessoa que foi trazida de um outro plano e foi colocada aqui de paraquedas, e você caiu aqui e você não faz parte dessa população, desse pensamento. Não. De alguma maneira, eu e você somos levados ou a assimilar ou a rejeitar. Mas nós nunca somos neutros diante da cultura. Jamais. Nunca estamos neutros diante da cultura. Então, ou nós vamos reproduzi-la acriticamente, até ingenuamente, ou nós vamos rejeitá-la, ou nós vamos, de alguma forma, rechaçá-la. Nesse contexto eclesiástico, que surgem homens como Pedro Valdo, John Ball, Wycliffe, Hus e Savonarola. São o que nós chamamos historicamente de pré-reformadores. Foram homens que, no seu tempo, 1250, Pedro Valdo, John Ball, 1380, John Ball é um desses homens que está aqui na Inglaterra através dessa revolta campesina. John Ball é um homem que está presente nesse contexto. Então, nessa época, esses homens são chamados de pré-reformadores. Eles estão insatisfeitos com o status quo da igreja e eles querem lutar para que isso não se perpetue. Lutero foi aquele que trouxe, então, a luta para o campo público. Porque antes a luta era interna. Havia homens que estavam se levantando, denunciando os problemas, mas eles eram calados. Lutero traz o embate para a esfera pública, e não é por acaso, porque não é só na esfera religiosa que a Idade Média está se corroendo, é na sociedade. O Renascimento. A transição do período medieval para a Renascença tem, ao mesmo tempo, aspectos de grande continuidade e total oposição aos valores e proposições vigentes. É sempre assim, irmãos. Toda transição de período, ela tem um certo aspecto de continuidade, mas também de ruptura. É sempre assim que acontece. Uns períodos mais, outros menos. Uns de forma mais visível, outros de forma mais imperceptível. Mas o fato é que toda troca de ídolos, e eu vou mencionar isso aqui, toda troca de ídolos envolve uma ruptura e envolve uma continuidade. Soma-se ao Renascimento um outro elemento que o delineia e que vai caracterizar posteriormente o humanismo. Assim, é comum abordarmos o período do fim do século XIV ao XVI como o auge do humanismo renascentista. Tá? Qualquer livro de história, até os do MEC, qualquer livro de história tem bases falando a respeito do humanismo renascentista. Como nós enxergamos o humanismo renascentista? Eu trago aqui uma citação do Dr. Hermiston. O humanismo renascentista crê que a autonomia da maioridade finalmente chegara. Terminaram-se as tutelas, quer da igreja, quer da tradição, quer da escolástica. Então, a igreja, através do que a gente chama de escolástica, que foi o final do período medieval, ela, de alguma forma, assumiu muito a filosofia de Aristóteles. Essa que é a grande verdade. Aristóteles foi, então, o grande patrono da filosofia medieval nesse sentido. E esses homens que estão surgindo estão insatisfeitos com esse tipo de coisa. Eles estão redescobrindo outros autores que para eles faz mais sentido ter como patrono do seu pensamento, como Platão, por exemplo. Então, a ideia é que agora eles vão, de alguma forma, enxergar o que está atrás com um ar de desprezo completo. E vão dizer assim, tudo isso que ficou para trás, olha o que surgiu, olha o que acabou se tornando nossa sociedade com tudo isso que vocês assumiram. Nós que estamos vindo agora, nós não vamos fazer assim. A restauração da cultura clássica, fugindo da interpretação medieval da história. Então, Idade Média é uma denominação de pessoas que olham para trás e veem lá atrás os clássicos. E agora eles querem redescobrir esses clássicos. Eles querem olhar lá para os gregos atrás, eles querem olhar para os pais latinos e querem dizer, esses caras eram bons. Esses caras verdadeiramente vale a pena nós montarmos neles. Então, o que está no meio deles e nós? Essa é a idade média. Ela está no meio, entre
nós que vamos resgatar a cultura, ou a alta cultura, a cultura que é clássica, e aquelas pessoas que lá atrás produziram isso. Então eles estão no meio, por isso que é a Idade Média. É por causa disso. Então esses homens agora que estão surgindo, nesses séculos 14 ao 16, eles começam a olhar para trás como escavadores. Eles querem rejeitar tudo que a Idade Média trouxe de pensamento, principalmente através de Tomás de Aquino e a filosofia de Aristóteles, e eles querem voltar lá atrás e resgatar o pensamento puro de Platão, ou, por exemplo, de Protágoras, ou de Cícero, grandes homens da antiguidade, que escreveram coisas maravilhosas, que nos deixaram um legado fantástico, mas que esses homens que estão aqui no meio, eles rejeitaram tudo isso. Então agora surgem homens com essa vontade de resgatar esses clássicos. A mudança do paradigma teocêntrico para o antropocêntrico. É óbvio, se nós vamos mudar então tudo que está errado, já vamos começar com a ideia do divino. Não é Deus quem importa, não é a igreja que mede todas as coisas, é o homem. Porque é isso que lá atrás os nossos queridos clássicos nos dizem: o homem é medida de todas as coisas, homo mensura, Protágoras. Nós vamos resgatar isso, para que nós tenhamos então aqui agora uma idade de ouro, uma idade com alta cultura, uma idade que vai nos libertar dessas amarras que esses homens aqui atrás fizeram conosco. É isso que eles estão fazendo, eles estão tentando redescobrir o que havia lá atrás e estão de forma claríssima rejeitando tudo que a Idade Média havia produzido. O início da entronização da razão humana como deusa da época. Eu coloquei Zeitgeist aqui, palavra muito bonita, que simplesmente quer dizer espírito da época. A ideia de que agora, como o Dr. Hermstein mencionou ali em cima, a maturidade chegou. Nós não precisamos que a igreja nos diga no que crer. Nós não precisamos que a igreja faça para nós tudo. Não precisamos. A gente vai ver que um pouco depois isso é trocado pelo Estado. No iluminismo, isso é trocado pelo Estado, de alguma forma. O Estado vai fazer esse papel de mamãe da sociedade. Uma mamãe não muito generosa. O fato é, meu querido irmão, que esses homens, eles olham para trás e agora eles querem tomar a rédea do mundo. É isso que eles querem fazer. Eles querem demonstrar que tudo aquilo que foi produzido com a igreja no meio, sendo teocêntrico, era ruim, era prejudicial, não trouxe progresso, não trouxe avanço, não trouxe nada que pudesse ser bom para a sociedade. Por isso, então, agora é necessário que os homens tomem a rédea da história. É necessário que o homem seja colocado no centro. É necessário que nós foquemos naquele que verdadeiramente importa, o ser humano. Foi isso que eles fizeram. E olha que coisa bonita. Se quiser apagar para os irmãos verem melhor, a fumaça vai sair da onde mesmo? Pintar de preto as paredes, fica bonito. Irmãos, que pintura que é essa? Vocês sabem? Claro, vocês são universitários, vocês sabem tudo. O que é a pintura que é essa aqui? Me ajuda, alto. Vai. Tem ninguém da área de humanas? Pintura que é essa aqui, irmão? Vai falar que se eu colocasse a Anitta, você ia reconhecer. Pintura que é essa aqui, ó? Onde que ela foi pintada? Quem pintou isso aqui? De quando que é isso? Me ajudem. Eu não me preparei para essa palestra, me ajudem. Chuta alguém, chuta aí, um grande pintor. Oi? A criação de quem? Michelangelo, que está na... Muito obrigado. É isso mesmo. Palmas, palmas. Você tem direito a um quibe depois da palestra, tá? Michelangelo, Capela Sistina. Ele faz essa pintura que é considerada uma das pinturas mais bonitas de toda a história. Pintura clássica. Você sabe muito bem que quando a Igreja Católica tinha as rédeas da sociedade, era impossível que houvesse uma investigação sobre o corpo humano, era até pecado.
Mas Michelangelo é um gênio. Como esses homens foram, irmãos. Não desprezemos isso. Embora eles estejam talvez com a direção errada, esses homens foram fantásticos mesmo. Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos eles, todos nesse período. Michelangelo pinta isso aqui. Isso aqui é pintado como a criação do homem. Muito obrigado. É pintado como a criação do homem. E aqui você vê então, falou que está funcionando aqui o esqueminha? Ah, ele aqui, ó. E espera aí. O que eu fiz aqui, irmãos? Mais uma? Não, voltes. Cenas do próximo capítulo. Voltes. Tem que ser lá na foto. Aí, obrigado. Espera aí. Eu não posso usar isso aqui então. Hã? É o gatilho. O gatilho. 17. Não, isso, Parabéns para... Teve alguém que foi solto ontem, né? E você percebe aqui, ó, então, que nós temos a criação do homem pintado por Michelangelo dentro de uma igreja, tá? Eu quero que você perceba a sagacidade desses homens. Eles não estão pintando isso aqui no quarto deles. Eles estão pintando isso aqui dentro de uma igreja. Quem que é esse camarada aqui, ó? Criação do homem, irmãos, dentro de uma igreja católica. Quem que é essa pessoa? Obrigado. Quem que é esse homem aqui? Adão. Ótimo. Então, nós já estamos começando a interpretar essa pintura. Michelangelo pinta isso dentro de uma igreja. E ele pinta, então, Deus criando o homem. Bonito. Você percebe que Deus tem aqui alguns seres angelicais. Por incrível que pareça, eles pintavam anjos dessa forma, parecendo mais demônios, mas tudo bem. Mas pintavam anjos assim. Deus e o homem. Maravilhoso. E aqui o toque da criação. Se você fosse, vamos tentar interpretar essa pintura. Me ajude. Eu vou até sentar. Se você fosse interpretar essa pintura, quem você diria que está fazendo o movimento nessa cena? Deus. Por quê? Aqui, né? E você percebe que ele está tentando alcançar, não é essa a ideia? Não é? Olha só. E o homem, ele está como? Relaxado, esperando o chimarrão chegar na roda. Ele está tranquilo, ele está plácido. Não é? Nossa, dentro de uma igreja você está me dizendo que um homem pintou Deus indo atrás do homem? É isso que ele está fazendo. Olha cá. Ou não, nós estamos todos loucos. Não. A interpretação dessa pintura é essa, irmãos. Deus, ele está indo ao encontro, porque ele não vai bater no homem. Senão ele ia de encontro. Como ele só está indo ao encontro do homem, o homem placidamente está esperando que Deus vá ao seu encontro. Isso é renascimento. Medieval seria o inverso. O homem estaria indo ao encontro de Deus. Renascimento não. Renascimento, quem vem ao encontro do homem é Deus. E não vem no sentido da teologia reformada, né? Porque o homem está morto. Você está percebendo que ele está morto em delitos e pecados aqui, né? Não. Ele vem porque ele está esperando, ele está plácido. Porque quem vai ao encontro é que precisa de quem está sendo encontrado nessa pintura. E mais do que isso ainda, a sagacidade deles era enorme, irmãos. Você e eu estudamos um pouquinho de anatomia na vida. E eu e você estudando um pouquinho de anatomia, percebemos que isso aqui se refere ao quê? Oi? Eu ouvi. Um córtex cerebral, um cérebro. Olha aqui, ó. Não parece? Olha aqui. Você já viu um cérebro assim? Eu já vi. Eu também fiz faculdade, irmãos. Eu já vi. Ó.
Quem é esse Deus que agora vem ao encontro do homem? A razão. Meu irmão, isso está na pintura. Isso está na pintura. Michelangelo, na Capela Sistina, 1500 e alguma coisa. Está aqui, ó. Está lá na igreja. Dentro da igreja, os artistas estão dizendo que a razão está vindo ao encontro do homem. E é ela que é o nosso Deus. Porque o homem está placidamente esperando que isso aconteça. Você gosta de interpretar arte? Eu gosto. Eu só sou um pastor presbiteriano, mas eu gosto. Isso aqui não é sem propósito, irmãos. Isso aqui não é pintura aleatória, igual a gente tem na pós-modernidade. Isso aqui é muito pensado antes de ser colocado aqui. Eu quero que você veja, então, que a arte absorve os conceitos vigentes e os transporta para aquilo que vai ser depois aculturado. Aquilo que depois vai descer para a cultura. A arte é uma das primeiras que faz isso. E Michelangelo, como um grande humanista renascentista, ele pinta o Deus razão vindo ao encontro do homem que lhe espera. É isso. Essa é a visão de mundo que o renascentismo está trazendo. Ele está trazendo que voltar aos clássicos é voltar à razão. Porque o que foi feito durante toda a Idade Média foi feito com certeza sem a razão. Mas agora a maioridade chegou. A razão, nossa deusa, vai nos levar aonde nós precisamos ir. É isso que eles estão dizendo. Michelangelo, fenomenal. Próximo. Quem contemplou a história da arte, isso aqui, ó, Giorgio Vasari, vida dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos italianos, tá? Vasari, ele escreve isso em 1550. Olha o espírito, se quiser manter apagado não tem problema. Não sei se alguém vai dormir, né? Mas se quiser manter apagado, pode, assim, ó. Quem contemplou a história da arte em sua ascensão e em seu declínio, compreenderá mais facilmente o sucesso de seu renascimento, dela sua renascitá e da perfeição a que tem chegado em nossos dias. Houve um período de auge, mas isso teve um declínio, 1000 anos de declínio. Nós agora estamos renascendo como seres humanos. É isso que Vasari está dizendo, em 1550. Ele é um historiador da arte. E ele está dizendo isso. Olha aqui, ó. O homem moderno. Bom, então, o humanismo renascentista produziu o homem moderno. O homem moderno recebeu esse legado da maioridade do homem. Agora, a razão ou a racionalidade autônoma toma as rédeas de todas as áreas da sociedade. Veja, eu estou enfatizando sobre racionalidade autônoma, porque os homens vão dizer que a tutela que Deus dava através da igreja para a sociedade é insuficiente, ela é ruim, ela é péssima. Então é necessário que nós, homens, tomemos as rédeas da história e através da razão nós vamos conseguir levar a humanidade para aquilo que é melhor, para aquilo que é de progresso. Então esquece Deus, é uma razão autônoma. Nós vamos encontrar esse caminho. Houve uma mudança titânica, isso é palavras de Schaeffer, na cosmovisão ocidental. Se antes o binômio natureza-graça, lembra dele? O binômio natureza-graça, identificava a Idade Média, o começo da modernidade trouxe o binômio liberdade-natureza. Então agora nós somos livres da tutela da igreja, livres da interpretação da história que nós temos, livres para poder formar a nossa própria sociedade, redescobrindo os clássicos. É isso que nós vamos fazer. Nesse desenvolvimento, e aí eu já pulo para um período da história do final da modernidade,
Kant, Hegel e Kierkegaard trouxeram a lume um homem descolado da sua realidade. A liberdade foi tão autônoma, que o homem com liberdade autônoma tende ao desespero. O homem com uma suposta liberdade autônoma tende ao desespero. É isso que vai ficar caracterizado nessa época. Eles achavam que a razão os levaria a saltar os mais altos passos da humanidade. Os desenvolvimentos maiores que nós teremos agora é através da nossa racionalidade. E nós não precisamos da tutela de ninguém para fazer isso, somos capazes. Só que isso vai sendo disseminado e levantado de uma forma que esses homens vão, de alguma maneira, descobrindo que essa liberdade autônoma não traz felicidade. Não traz. Isso traz desespero. Então o binômio foi trocado para liberdade e natureza, chegando ao que ficou conhecido como linha do desespero. A linha do desespero é essa diferença entre o binômio liberdade e natureza. Se agora o homem quer ser livre de tudo aquilo que o prende, aquilo que de alguma forma vai lá e o aprisiona, ele vai encontrar na vida uma coisa completamente contrária àquilo que ele anseia. Porque a vida continua na natureza, entende? A vida continua fechada. Essa liberdade não está levando ninguém a lugar nenhum. Nós não estamos conseguindo ser livres de fato dessa natureza, desse sistema fechado que nos prende. Eles achavam que era a igreja que estava, de alguma forma, colocando esses cabrestos sobre eles. Então eles começam a descobrir que não era a igreja que trazia isso. Essa é a realidade do ser humano, estar preso dentro desse sistema fechado. E isso traz o quê? Desespero. Porque já não existe mais um tema unificador que seria a igreja. Não existe mais uma espiritualidade. Não, esse negócio de espiritualidade é retrógrado. Esse negócio de espiritualidade, esse negócio de Deus, isso não vai trazer felicidade para ninguém. Nós não precisamos desse Deus. O que nós precisamos é de liberdade. Nós precisamos é de autonomia. Não. Isso só trouxe desespero. Em Kierkegaard, o homem se viu obrigado a assumir uma disparidade irreconciliável entre o racional e o não racional. Para viver nesse mundo, ele precisa de um salto de fé no escuro. Tudo aquilo que assume um caráter não racional é incomunicável, inexplicável e altamente subjetivo. A verdade está sendo corroída. Se antes você tinha a verdade, que é aquilo que fazia com que os homens se respaldassem nela, olhassem para a verdade e encontrassem uma unidade dentro da verdade, olha, é isso aqui é que nos une, isso é verdade. Agora o conceito de verdade já não é mais possível, porque a minha fé é diferente da sua. E a minha fé é irracional, porque o plano do racional é esse aqui, é o plano da natureza. Esse é o plano do racional. O plano da crença é um plano completamente irracional. Você precisa então dar o quê? Um salto de fé no escuro. É isso que você precisa. Essa é a ideia da modernidade. A modernidade vai dizer que cada um pode ter a religião que quiser e vai ser bom para essa pessoa. Ah, é bom para você? Que legal. Puxa vida, que bom. Mas você tem certeza dessas coisas? Lembre-se, aqui o cientifismo estava no auge, irmãos. Todos os dogmas da igreja estavam sendo questionados e sendo comprovados que estavam errados através da ciência. Então, você tem certeza que o que a igreja diz é verdade? Então, se você não tem certeza, não é racional, né? Lembra, a razão não foi levada à enésima potência. Não é ela que determina nossas vidas. Tudo que você faz por fé, você faz sem razão alguma. Você faz na irracionalidade. Percebeu até onde eles estão nos levando? É isso que eles estão fazendo.
E aí então Kierkegaard vai dizer assim, olha, mas isso não tem problema. Não tem problema. Você pode dar um salto de fé no escuro. Você não precisa ter certeza. Você só precisa crer. Porque o aspecto racional está todo aqui, ó. Está todo nessa vida. Isso aqui é o aspecto racional. É aqui onde a razão está nos levando. Algo que está além disso, tanto que alguns autores falaram sobre a morte da metafísica, né? Meu Deus. A morte da metafísica por causa de Aristóteles. Então, eles dizem assim, não, tudo que está para ser conhecido está aqui, nesse plano que nós vivemos. E tudo que se pode ser conhecido aqui é racional. Além disso, é irracional. A fé cristã, num livro, num Senhor Jesus que ressuscitou. Você já viu alguém ressuscitar? Não. Então, meio irracional, né? Está percebendo onde os termos estão sendo colocados? Onde o método está sendo levado? Verdade está sendo corroída. O conceito de que existe uma verdade metafísica, suprarracional, uma verdade que pode delimitar a nossa vida e nos trazer unidade como seres humanos, isso depende de cada um. Porque o meu salto de fé no escuro é diferente do seu. Mas uma coisa a gente pode fazer, viver na racionalidade da vida aqui. No aspecto do âmbito da natureza. Aqui a gente pode viver dessa forma. Agora, se quer discutir coisas além dessa vida, só será tudo irracional. É não racional. Quando a filosofia vai trabalhando esses conceitos e desenvolvendo-os, a arte é a primeira a captá-los, absorvê-los e reproduzi-los. A sociedade vai recebendo gradativamente e pulverizadamente na poesia, pintura, nas músicas. Eu vou tentar demonstrar isso com alguns exemplos aqui. Mas isso não mudou até hoje. As artes que nós consumimos ou que chegam até nós, elas chegam carregadas, irmãos, desses conceitos. Ora um, ora outro, mas elas chegam carregadas. E aí pode ser que nós vivamos nessa vida sem nunca questionar uma letra de música que a gente gosta, que a gente canta. Porque você realmente, o que tem a ver? É bonita. A música é horrível. Horrível, uma letra absurda. Mas porque não importa, verdadeiramente não importa. Próximo. Eu trago uma citação do Schaeffer. A natureza passara a representar o determinismo, a máquina, como o homem na desesperançosa situação de ser absorvido pela máquina. Olha, se eu só encontro racionalidade nessa vida, se é isso que me proporciona racionalidade, então isso vai me trazer desespero. É a linha do desespero. Porque eu não tenho esperança alguma. Porque isso aqui é um sistema fechado. As coisas acontecem como causa e efeito. A gente está estudando a natureza, e aí todos esses homens cientistas estão estudando a natureza e estão vendo que as coisas são sempre causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, o tempo todo. Quer dizer, é um sistema fechado. E nós estamos dentro dele. Se eu tentar projetar alguma coisa fora dele, é irracional. Porque o racional está aqui. Entenderam? Vocês já estão começando a perceber como que a razão vai morrer. Então, no andar superior, vemos o homem lutando pela liberdade. Lembra o binômio liberdade e natureza? A liberdade que era buscada era uma liberdade absoluta, sem limitações. Não existe Deus, nem mesmo um universal a limitá-lo. Ele não tem a ideia de Aristóteles, né, o universal e os particulares. Não existe um universal mais que nos una, que nos traga unidade, que nos traga coerência. Agora só existem particulares, que é a ideia de Kierkegaard. Cada um dá o salto de fé no escuro, e cada um da sua maneira. Não existe mais um universal que vá nos unir, que vá como sociedade nos levar então adiante. Nós percebemos que a racionalidade, ela está nesse plano, não naquele. Essa razão, ela está aqui embaixo, não está ali em cima. De sorte que o indivíduo procura expressar-se com total liberdade e, todavia, ao mesmo tempo, sente a condenação de ser absorvido na máquina. Esta é a tensão do homem moderno.
O homem moderno vive nessa tensão. Ele quer ser livre autonomamente, mas ele não consegue, porque ele está preso na natureza. E a natureza é determinista. A natureza está determinada, é causa e efeito. Como é que nós vamos resolver esse problema? Não vamos. Mas eu quero mostrar aqui algumas coisas. As peneiras de trigo, Gustave Courbet. Olha o período, bem na modernidade, Gustave Courbet. As pinturas começam a assumir um caráter agora que na história da arte é chamado de realismo. Não interessa mais aquilo que é teocêntrico. Os temas de Deus, os temas angelicais, os temas da igreja, todos eles caem em descrédito. Porque isso a gente não precisa disso. O que a gente precisa é que as pessoas saibam como é a vida de verdade. É isso que a gente precisa. E a vida de verdade é essa aqui, ó, a Idade Média e na modernidade, meus irmãos, a Europa era terrível, vocês sabem. A peste bubônica matava a rodo. As pessoas morriam porque a penicilina não tinha sido descoberta ainda. Então havia muita mortalidade. Guerras, fome, tudo isso está presente. Então a maioria das pessoas eram pobres. E aí então Courbet, ele pinta a realidade, determinado de realismo esse período. Eu peguei Courbet. E aí então ele está pintando o quê? Mulheres peneirando trigo. Mas olha a expressão dessas pessoas. Você consegue perceber? Que é diferente da expressão de Adão, de Michelangelo. Embora ele esteja caracterizado de forma plácida, você não enxerga desespero na cara dele. Agora, comece a observar essas artes. Você começa a enxergar pessoas cansadas, não plácidas. Não como se a razão agora vem como um Deus me procurar. Não, a vida é dura. A vida dentro da natureza é dura. E essa racionalidade não está levando a gente para lugar nenhum. Olha aqui. Então ele pinta o quê? O realismo, a realidade da vida. Então aqui ele pinta o quê? Ele pinta as peneiras de trigo. Que mais? A bela irlandesa. Courbet também. Mas olha que beleza, né? A felicidade. Um espelho, o cabelo aqui, ela está mexendo. Parece que tem um pouco de cabelo aqui solto, tá vendo? O que caracteriza alguém puxando o cabelo e o cabelo solta? Aqui, ó. E olha a cara dela. Courbet. Ele está no auge da modernidade. Olha aqui. Que pessoa plácida, né? Que felicidade que está estampada na cara dela. A bela irlandesa. Olha que beleza. Quem mais? Autorretrato de Courbet. O desesperado. Nossa, aqui ó. Fantástico, não é essa pintura? Cara, eu acho fantástico, na boa. Esses caras eram gênios, de verdade. Ele colocou o desespero na pintura. Você está percebendo? Olha aqui, é um autorretrato. Meus irmãos, a gente está falando, isso aqui não é Corel Draw não, irmãos. O pessoal acha que baixa aí no celular e vai fazer. Não é isso aqui não, isso aqui é óleo, é tinta, isso aqui é descobrir tons. Por falar nisso, tons, né? Tons vivos, né? Você percebe, né? Tons bem vivos, né? Não é? A gente que conhece um pouquinho de pintura sabe essa diferença de tonalidade, né? Diferentemente do expressionismo, Monet. Todas as quadros dele são coloridos. Por que será? Tem uma explicação. Aqui, olha os tons. Olha a expressão. O desesperado. Autorretrato de Courbet. Esse é o homem moderno. É o homem absorvido pela natureza, que não tem liberdade para se autodeterminar, porque é impossível que isso aconteça.
Essa liberdade autônoma ele não tem. O que ele tem é a rigidez da natureza. E o plano racional não o leva a nenhum tipo de aspiração. Não o leva a ter esperança alguma. Ele só vai conseguir encontrar esperança no plano não racional. Mas a gente está estabelecendo que ser racional é ser bom. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Ser racional é ser bom, é ser descolado. Ser racional é o que nós estamos querendo ser. Porque é o nosso Deus. Então nós queremos imitá-lo. Ser irracional não é bom, porque a gente viu que na Idade Média, lembra da Idade Média? Idade horrorosa? Então, lá havia muita irracionalidade. Nós não, nós somos super racionais. Mas são super desesperados também. Porque a racionalidade autônoma não traz felicidade. Nesse mundo como Deus o criou, não traz. E então você vê pessoas na modernidade o quê? Desesperadas. Desesperadas. Alguém vai ter que morrer. Ou o homem, ou a razão. Porque não dá para viver assim. Nós não vamos aguentar viver desse jeito. Alguém vai ter que ceder. Alguém tem que morrer. Ou o homem, ou a razão. O ideal moderno de homem é o de um ser livre de toda forma de autoridade externa e que exerce a sua liberdade de emancipação por meio do exercício de sua razão, através do conhecimento, domínio da natureza, cientifismo, visando o progresso. Fabiano de Almeida Oliveira é uma apostila que eu tive no meu seminário, Antropologia, entendendo o homem e a cultura com a mente de Cristo. Eu fui caçar essa apostila nas minhas coisas para poder fazer. Novamente agradeço quem me deu essa tarefa. Muito obrigado. Então, você percebe aqui, meus irmãos. Você percebe, é esse aqui o homem moderno. É isso. Isso traz desespero. Ele não domina a máquina. Ele é dominado por ela. A sua liberdade não é nem de alguma forma ele poder pegar a natureza e colocá-la diante dele como se ele pudesse dominar a natureza. Ele não domina a natureza. Nem isso ele faz. Se isso aqui é o racional, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É só desespero. O fim da modernidade. Tendo elevado a razão autônoma como deusa, o homem moderno destronou tudo o que parecia antiquado, religioso ou retrógrado. Tudo foi feito em busca de ordem e progresso, mas só restou independência e morte. Eu estou usando essas palavras de propósito. Ordem e progresso, onde que a gente lê ordem e progresso mesmo? Eu estou esquecendo. Na bandeira do Brasil tem ordem e progresso? Nossa. E independência e morte, você já ouviu em algum lugar? Você já ouviu independência ou morte, né? Irmãos, vou contar uma coisa para vocês. O que a modernidade gerou foi o século mais sangrento de toda a história do mundo. Vou dizer novamente. O que a modernidade gerou foi o século mais sangrento da história do mundo. Esses homens que herdaram esse pensamento, eles produziram o comunismo, por exemplo, que matou aproximadamente 60 milhões de pessoas só na China e mais 60 milhões de pessoas só na Prússia e na Rússia e naquela antiga União Soviética. É isso. O que esses homens deixaram de legado, tendo a racionalidade e liberdade autônomas, foram esses movimentos genocidas. Todos eles. Todos eles. E com certeza você aprendeu no seu livro de história que a Inquisição foi o pior período da história. Com certeza absoluta você aprendeu isso. Por que será?
Porque o ídolo da modernidade não caiu no coração de algumas pessoas. Não caiu. Tanto que o meio de redenção dessa modernidade era o conhecimento. Então, é possível que você já tenha ouvido que o problema das pessoas é porque elas não têm o quê? Educação. Ordem e progresso. A educação vai nos levar aonde? Ao ideal. Porque o problema do homem é esse, é conhecimento. O problema do homem é esse, ele não sabe, ele precisa de informação. Ele precisa ser educado. Porque se ele utilizar bem a razão, com certeza ele vai ser um cidadão de bem. Nós estamos vendo que se ele levar a razão à autoridade máxima da sua vida e a liberdade a essa autoridade, o homem só faz porcaria, mais nada. Todos os regimes que são genocidas de toda a história foram produto desse pensamento moderno. Todos eles. Não é por acaso, irmãos. Nunca é por acaso. Não é. Liberdade e racionalidade ou razão autônoma levadas à última potência. É isso que produz. Porque o problema do homem não é informação, não é conhecimento. Pode ser um dos problemas dele, mas o pior problema dele não é esse. Eles acharam que era. Eles acharam que era. Então, a ordem e progresso, na verdade, só gerou o quê? Independência, suposta independência e morte. É isso. A linha do desespero era real. Buscando livrar-se da religião e de tudo que tornava a sociedade a idade das trevas, lembre-se que o iluminismo foi aquele que disse que agora nós estamos vivendo o esclarecimento completo. Tanto que os filósofos do iluminismo, eles acharam que seria impossível evoluir a filosofia deles. Eles diziam assim, não, agora chegou num estágio que não tem mais o que fazer. Nós somos o limite da história. Tudo que veio para trás era o quê? Trevas. Pelo menos a Idade Média, lembra que eles querem voltar aos clássicos? Tudo que veio para trás é trevas. Nós estamos trazendo o quê? O esclarecimento, Aufklärung. Essa é a palavra em alemão, que a gente traduz por iluminismo, Aufklärung. Nós estamos trazendo o esclarecimento para as pessoas. Período que o iluminismo está incluso, é aqui. É quando surge. O homem descobriu que confiar somente em si mesmo e em sua suposta razão autônoma, dentro de um universo considerado uma máquina rígida, o levaria fatalmente a sucumbir. Se tudo isso, como se apresentava, era a verdade, então só há duas escapatórias. Quer dizer, se a nossa liberdade, a nossa razão não estão nos levando onde nós imaginaríamos que nós íamos, se pelo contrário nós estamos vendo problemas ainda maiores surgindo dentro dessa realidade racional que nós vivemos, porque tudo que está além disso é irracional, é não racional, e nós queremos manter a racionalidade rígida, a racionalidade total, nós queremos manter isso, porque nós estamos esclarecendo o mundo com a nossa razão, alguma coisa tem que ser feita. A primeira, então, é a desesperança irremediável, isto é, levar o desespero às últimas consequências. Se a vida é isso e é o que é, não há o que fazer. Aceite que dói menos. É isso. A segunda é levantar um novo ídolo, substituindo o antigo. Se o homem não morre, a razão tem que morrer. Dentro desse sistema, se o homem não morre, a razão tem que morrer. A pós-modernidade. Na pós-modernidade, o homem se entregou ao desespero. Já não há mais esperança. E numa cosmovisão onde a verdade se corroeu, cada um está à própria sorte. Lembre-se a ideia do não racional e do racional? A ideia de Kierkegaard, você dá um salto de fé que é completamente subjetivo e pessoal. Então é você e Deus, eu e Deus, e cada um ali contra todos. Não tem ideia. A vida é assim. Como a aleatoriedade tomou conta da ciência,
Lembra? Causa e efeito. Tendo rebaixado o homem, eu estou dizendo rebaixado o homem a homo sapiens, tá? Isso é proposital. Rebaixado o homem a homo sapiens. O ateísmo surgiu, outra coisa bonita que eu estou dizendo, o ateísmo surgiu como uma religião altamente apelativa. O ateísmo é religião, é isso que eu estou dizendo. E ela surgiu num contexto onde o desespero está tomando conta. É isso. Deus não pode existir. É isso que o ateísmo diz. Deus não pode existir. É uma religião que parte do princípio que Deus não existe. Porque Deus está na esfera não racional. Entendeu? Não fica fácil de enxergar depois que a gente consegue olhar para trás? Deus está morto. Alguém também disse isso, mas quem está morto é ele, né? Deus está morto. O homem está morto. A natureza nos domina. Os valores são descartáveis. Olha, você tem os seus valores, eu tenho os meus. E vamos viver nessa vida aí, ó. É isso. É o máximo que dá para a gente fazer. Ou você leva o desespero até as últimas consequências, ou você vai ter que levantar um novo ídolo, porque essa razão não está dando conta. Aí eu pego aqui um pouquinho, deu uma desconfiguradinha, mas não tem problema. Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí. Quem curte Engenheiros do Havaí? É legal, é gostoso, eu curto também. E aí, ó, você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Não queremos mais ter o que não temos. Nós só queremos viver sem motivos nem objetivos. Estamos vivos e é tudo. É sobretudo a lei da infinita highway. Desespero até as últimas consequências. Não há esperança, não há propósito, e essa é a lei da vida. A infinita highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. É cada um por si, negão. Vai lá. Conseguiu perceber isso na música? Isso aqui não é sem propósito, irmãos. Isso aqui não é sem propósito. O cara não senta para escrever isso sem pensar nisso. Ele não senta. Ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Exatamente o que ele está dizendo. Se a vida é assim na modernidade, é só isso que tem para a gente fazer. Na infinita highway, nós não sabemos para onde vamos. Na verdade, eu nem me interessa para onde você vai. Eu estou indo com alguém, nós vamos junto, mas é assim. Também não sei de nada. Nós só estamos indo. Isso é desespero. Isso é desespero. Tom Jobim é desespero. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar desesperadamente, eu vou te amar. Mas é um amor não correspondido. É um amor que a cada despedida ele vai continuar amando. É um amor sem esperança. Isso se chama desespero. Amor sem esperança. Isso aqui é desespero. Amor, vida sem esperança. Queridos, isso não é por acaso. Isso não cai de paraquedas na nossa sociedade assim. Nossa, como ele compôs essa letra? Eu sei como ele compôs essa letra. Ele parou para pensar. Foi isso. E todos esses artistas, principalmente os mais antigos do nosso Brasil, pensavam. Não estou dizendo que a arte deles é boa ou ruim, não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que não é aleatória. Eu estou dizendo que eles pensavam. Com certeza pensavam. E produziam de acordo com a cultura. A cultura está levando para o desespero, vamos produzir de acordo com o desespero. É isso. Aqueles que não se entregaram ao desespero, substituíram, lembre-se que eu propus aqui 2 caminhos, né? Como eu disse, eu fui por uma linha, e aqui eu estou propondo que só existiu 2 caminhos. E aí, então, dentro desses 2 caminhos, ou a pessoa abraçava o desespero e ia embora, ou ela tinha que substituir o ídolo da razão, que senão não ia dar para sustentar, tá?
Aqueles que não se entregaram ao desespero substituíram a razão autônoma pela subjetividade extrema. O ídolo foi destronado. Na pós-modernidade, não é mais a razão que é o ídolo, agora é a subjetividade. Cada um tem sua verdade, cada um tem o seu Deus, cada um faz o que quer, cada um é uma pessoa, cada um. Não importa. Agora não importa mais. Não importa termos razão. Isso ficou para trás. O que importa é que nós somos alguém. Eu e você, individualmente. Você é uma pessoa. Você, tão importante. Nessa cadeia de 7 bilhões de pessoas, você é tão importante. Eu também. Já que não há um Deus que possa nos unificar para juntos progredirmos, que cada um tenha o seu próprio Deus e viva de acordo com a sua própria verdade. Essa é a pós-modernidade. A pós-modernidade é aquela que você vai ouvir o rádio, vai ouvir um programa de televisão, vai conversar com alguém, e aí a pessoa diz exatamente essas palavras para você. Olha, na verdade, cada um tem a sua verdade, né? Assim, você está me dizendo esse negócio de Jesus e Bíblia, mas cada um tem a sua verdade. Claro, o conceito de verdade vai nos levar para onde? Através da razão? Para o abismo. É por isso. Não há absolutos. A visão de cada um vale igualmente. Portanto, não importa o quão absurda ou irracional a opinião seja. A razão caiu. Esse negócio de ter razão, de ser irracional, não importa mais. Não importa mais. Pensadores cristãos disseram, vai chegar o período em que nós teremos que provar que a grama é verde. Não importa mais a razão, a racionalidade. Isso caiu. Isso morreu. Porque a racionalidade vai nos levar para o desespero. O que importa é que como cada um vive a sua própria vida. É isso que importa, porque cada um tem a sua verdade. Então a opinião de cada um, por mais absurdo e irracional que seja, deve ser tolerada e respeitada. Outros ídolos subsidiários da subjetividade, tolerância e respeito. Não usados da maneira como dentro de uma estrutura criada por Deus. Não, usadas como autonomamente. Tudo cabe dentro do guarda-chuva da tolerância. Tudo cabe dentro do guarda-chuva do respeito. De maneira que você dizer que alguém é pedófilo é só uma opção sexual que ele escolheu. Não há uma verdade que diga que é errado você molestar crianças. Ele só escolheu essa opção. Antes ele até estava doente, né? Foi proposta uma doença. Mas na pós-modernidade, esse negócio de doença não vai se sustentar muito tempo. Daqui a pouco, é uma opção sexual, assim como você escolhe qualquer outra. Porque não importa, não há razão alguma. Não existe mais verdade que nos guie, que nos leve. Cada um tem a sua e você vive do jeito que você quiser. Esse é o homem pós-moderno. Substituiu o ídolo da razão e da liberdade autônomas, ele substituiu pelo quê? Pela subjetividade. É isso. E cada um vive a sua própria vida. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, é claro. Por que eu vou ter uma opinião rígida, velha, que é uma verdade absoluta, regendo a minha vida? Não. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Cara, esse negócio de ter verdade absoluta é antiquado. Que tempo que você vive? Na modernidade? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Não tem racionalidade. A razão morreu. A razão caiu. Não importa se é irracional. Eu quero dizer uma coisa agora que é completamente o oposto do que eu disse antes. Não há verdade, não há razão. O que há? Subjetividade. É como eu enxergo a vida. É assim. É como eu quero fazer as coisas. É assado. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, o desespero continua presente. Não se engane. A subjetividade não vai trazer felicidade para o homem. Não vai. Ele continua desesperado.
eu não sei quem eu sou. E hoje você vê os frutos e os efeitos disso na sociedade. Pessoas que não sabem quem são, elas podem autodeterminar o seu próprio gênero, mas elas não sabem quem são. Se são mulheres, se são homens, se são andrógenos, se são... Tem lá 700 opções. Elas não sabem mais quem são. O desespero continua presente. A subjetividade não traz identidade para ninguém. Parece, né? Cada um na sua. Você determina o seu. Parece que você trouxe uma identidade. Parece. Mentira. A razão morreu. Não importa mais ter razão. O que importa é quem eu sou e o que eu faço, do jeito que eu sou e do jeito que eu faço. Mas eu continuo perdido. Eu continuo desesperado. A linha do desespero não foi embora. Não foi. Tendo mesmo destronado a razão morreu na pós-modernidade. Mas o desespero não. O desespero não. O homem continua desesperado. Chegando ao fim. Ufa! Como qualquer outra época, a pós-modernidade traz dificuldades e oportunidades. Como filhos de Deus em nossa própria época, precisamos aprender a compreendê-la baseados nas premissas e pressupostos bíblicos, respondendo com sabedoria sobre a esperança que há em nós. Aqui eu cito 1 Pedro 3,15, né? É saber dar a razão da esperança. Isso dentro de um contexto de perseguição lá em Pedro, em que os cristãos eles eram pressionados a apresentar uma razão pelo qual eles sofriam e ainda assim continuavam crendo. Uma razão pelo qual eles, contudo contra, ainda assim mantinham o amor pelo próximo. Pedro começa esse texto dizendo, olha, se vocês sofrem pelo que é mal, vocês merecem. Agora, dificilmente alguém vai tratar vocês mal por aquilo que é bom. Mas, mesmo que isso aconteça, eu e você precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós. Eu e você, como cristãos, diante dessa realidade, somos chamados a dar a razão da nossa esperança. Por quê? Porque a linha do desespero continua presente na humanidade. Mesmo que a razão tenha sido destronada. Eles acharam que a razão os levaria para o auge. A racionalidade autônoma, sem ninguém interferindo nela. Não. Ela precisou morrer para que o homem agora encontre a subjetividade, mas continue desesperado. Por isso, então, eu venho com algumas aplicações práticas sobre o cristão e a arte. Primeira delas, a arte é uma esfera legítima da criação. Ela não deve ser rechaçada ou ingênua e acriticamente assimilada. A arte é uma esfera legítima porque a arte é o espelho da glória de Deus e da beleza de Deus na realidade. Então, música, poesia, pintura, tudo que a arte produz, ela produz porque Deus nos deu um dom da criatividade. Porque nós nos expressamos como seres à imagem de Deus. E por causa disso, essa expressão, ela de alguma forma reflete o próprio Deus. Então, é bom que o cristão entenda que a área da arte não é uma área que tem que ser rechaçada. Aquele negócio, né? Não vai fazer nada disso, não. Matricula no Senai e tal. É o moderno. Ele está na rigidez da natureza. Entendeu? Não, nós como cristãos não. Nós entendemos que a arte é um dom criativo que Deus dá ao homem, para que ele desenvolva. Para que ele desenvolva, irmãos. Só que ela também não pode ser assimilada acriticamente, nem ingenuamente, não. A arte é produto de homens criados à imagem de Deus, e que de alguma forma produzem contra Deus ou diante de Deus. Ou eles produzem contra Deus ou diante de Deus. Só que eu já quero quebrar aquele paradigma no segundo. Como esfera legítima, ela não é autônoma. Deus é o Senhor soberano sobre ela. Embora dentro da arte há uma maior subjetividade,
a subjetividade é importante para a arte, ela não é autônoma. Não, ela é uma esfera legítima da criação que Deus é o Senhor sobre ela. Deus é o Senhor sobre toda a arte. A arte não é autônoma. Você não faz a arte simplesmente, sim, e não tem nada a ver com Deus. Isso é natureza graça. Nossa cosmovisão não é essa. Nossa cosmovisão é, tudo está diante de Deus. E fazemos tudo como cristãos diante de Deus. Seja o que você faça, você está servindo a Deus. A arte expressa a beleza de Deus e de sua criação. Ela não precisa ser uma ferramenta gospel. Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus, ela não precisa. Então o crente não precisa fazer música para a gente cantar na igreja domingo, necessariamente, irmãos. Não precisa. Ela não tem só o aspecto litúrgico. A arte não é só também pintar coisas angelicais, que era o binômio natureza-graça. Eles não se comunicam. Não, tudo é de Deus. De modo que se um artista pinta um belo quadro sobre uma realidade, esse artista está glorificando a Deus através desse belo quadro, que foi pintado com beleza porque expressa a glória de Deus. Não porque tem Jesus lá. Não faça imagem de Jesus. Por favor. Não quebre o mandamento. Não. Querido, arte cristã não é pintar anjinho. Não é. Por favor. Não caia nessa. A arte é uma esfera legítima que é subjugada pelo próprio Deus, mas ela não precisa necessariamente ser gospel. Eu até prefiro que não seja. Como um apreciador de arte. Até prefiro que não seja. Pode haver elementos relacionados à vida religiosa, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A arte expressa coisas além disso. A arte possui elementos subjetivos e objetivos. Ela não é neutra, pois estabelece uma relação coerente entre forma e conteúdo. Já disse que ela não é autônoma e agora eu digo que ela não é neutra. Ela não é simplesmente a visão daquele artista e pronto, e acabou, completamente subjetivo, que não tem nada a ver com a cultura. Muito pelo contrário. Ela está expressando, de alguma forma, como o artista enxerga a realidade. É isso que ela está fazendo. Através da música, da poesia, da arte, do cinema. E isso tem forma e conteúdo. Então a beleza da arte é demonstrar o relacionamento que existe entre forma e conteúdo, de maneira inteligente, de maneira bela. É isso. Embora, dentro da realidade que nós vivemos, a pós-modernidade vai querer, de alguma forma, tirar a ideia de forma e conteúdo da nossa realidade, por causa da subjetividade. Porque ela vai querer dizer para você que o que é feio só para você ou aos seus olhos. E para mim, o que é bonito é isso. Só que esse para mim nunca vira só para mim. Tem que ser para você também, né? Não é interessante? Que essa subjetividade, ela nunca para no ser que a coloca para fora. Interessante, né? Não é só eu que tenho que achar bonito. Você também tem que achar bonito o que eu acho bonito. É mesmo? É. Pois vi. Puxa vida. Que tempos belos que nós vivemos. A bela ou boa arte pode ser produzida por cristãos e não cristãos. A feia, a má arte também. Claro. E aqui Schaeffer faz uma contribuição excelente. Ele fala que cristãos podem produzir uma arte coerente ou incoerente. E não cristãos podem produzir uma arte coerente ou incoerente. Ele não crê em nada daquilo que nós cremos, mas quando você olha a obra dele, é bela. Irmão, se ela é bela, pertence a Deus. Se ela é boa, pertence a Deus. De maneira que eu posso glorificar a Deus através de uma boa música, que não necessariamente seja cristã. Isso significa que eu posso glorificar a Deus através de uma excelente pintura, que necessariamente não foi um cristão que pintou.
E eu posso me enojar com uma arte que um cristão produziu. Aqui 95% das músicas gospel da nossa realidade. Elas são ruins. Não estou falando só de teologia e de letra. Estou falando de musicalidade. Elas são péssimas. Péssimas. Porque para fazer boa arte é necessário esforço, diligência, é necessário disciplina, é necessário conhecimento, é necessário perseverança. Gênios fazem uma excelente arte com menos tempo. Gênios fazem com menos tempo uma excelente arte. Mas não pense que sem esforço você produzirá uma arte excelente que glorifica a Deus. Não vai. A arte sempre se desenvolve na moldura bíblica. Estamos falando sobre cosmovisão e, obviamente, como cosmovisão, nós temos que falar a respeito da moldura da revelação bíblica. Criação, queda, redenção e consumação. A arte normalmente enfatiza alguns desses aspectos. Por exemplo, a arte que enfatiza o desespero está aqui, ó. Não existe esse elemento aqui, ó. Redenção, não existe. Aquela que assumiu a modernidade só está aqui, ó. Queda. É desespero completo. Não há o que fazer. É isso. É o quadro do Courbet, o autorretrato dele. Não existe redenção naquele quadro. Só existe queda. Só existe morte, desespero, angústia. Está aqui, ó. Às vezes uma arte reproduz o quê? Redenção. Qual arte produz redenção? Michelangelo. Não é? Quem que vem ao encontro do homem? Deus razão. Deus racionalidade. O que é isso? É o homem sendo redimido. É assim que nós vamos ter os nossos problemas sanados. Redenção. Ali apresenta a redenção. Tá vendo? A arte ela vai, de alguma forma, refletir alguns desses aspectos da moldura bíblica, da nossa cosmovisão. Meus irmãos, a arte na cozinha vai refletir isso. Como nós cozinhamos. E hoje tem tantos programas sobre culinária, não tem? Que é uma arte. Tudo isso reflete, irmãos. Tudo isso. E eu termino. Os cristãos precisam se envolver na área artística com fidelidade a Deus, coragem, perseverança e humildade. Não é uma opção. Não é. Se Deus te concedeu dons e talentos para você se envolver na área artística, glorifique a Deus nessa área. Porque nós glorificamos a Deus em todas as áreas da vida. A nossa cosmovisão não é natureza-graça. A nossa cosmovisão é criação, queda, redenção e consumação. E nessa moldura, todos nós estamos diante de Deus, o glorificando ou se rebelando contra Ele. A arte pode ser em rebeldia a Deus ou pode ser em submissão a Deus. Mas nós precisamos nos envolver nela. Nós não podemos rechaçá-la como se essa esfera fosse ilegítima, como se essa esfera da realidade não importasse. Não. Nós precisamos nos envolver nela, mas precisamos nos envolver como? Com a estrutura da cosmovisão bem delineada e com fidelidade, coragem, perseverança e humildade. Porque tudo que nós fazemos, fazemos para Deus, diante de Deus, seja o que nós façamos. Não é só o pastor que vive para Deus. Isso é medieval. Isso é Idade Média. Não. Todos nós vivemos para Deus. Maior consciência ou menor consciência disso. Todos nós vivemos para Deus. Deus assim nos abençoe. Amém. Perguntas? Perguntas? Pois não.
Elas glorificam a Deus dentro da estrutura da arte que traz, por exemplo, beleza. Porque a arte tem vários tópicos, né? Então, dentro dessa estrutura, elas glorificam a Deus na medida em que eu olho alguém que pintou um negócio daquele, eu falo, cara, que pintura linda. A mensagem da pintura é uma outra coisa. Entendeu? Mas eu posso, como cristão, identificar isso que você acabou de dizer. Essa obra de arte, seja ela uma música, uma poesia, qualquer coisa, ela representa consumação. Ou não, essa daqui representa a redenção. Olha só esses aspectos. O fato é que na pós-modernidade, como a razão morreu, você vai ter o que a música do Huckmacher chama, dadaísmo de Berlim. A razão morreu. Não importa, é aleatório. Não importa ter razão, não importa ter beleza, não importa mais. Entende? Exatamente. Aí caberia a nós, como cristãos, olhando a mensagem, redirecioná-la. Irmãos, olha, aqui foi apresentada uma proposta de redenção que não é a mesma que a Escritura apresenta como proposta de redenção. Entende? Mas para isso você vai precisar de alguma forma ter consciência disso. Para que você faça isso como uma ponte para a realidade das pessoas, que é o que Schaeffer fazia. Então, eu indiquei alguns livros para o Lucas. Schaeffer é muito bom nessa área, Huckmacher é muito bom nessa área. Tem livros da Monergismo, por exemplo, o Dom Criativo, do Hans Huckmacher, é muito bom. É uma coletânea de obras que ele lançou. É maravilhoso. A trilogia do Schaeffer também, Morte da Razão, Como Viveremos, esses livros, eles falam a respeito da ideia do que aconteceu de errado da modernidade para a pós-modernidade. E apresentam soluções, e apresentam meios de como nós apresentamos o evangelho para o homem pós-moderno que não crê em verdade. É uma dificuldade. Você vai chegar e dizer para ele, não, mas a Bíblia diz, ele vai falar, cara, a Bíblia diz para você. É para você que a Bíblia diz, não diz para mim. O homem pós-moderno é esse. Não importa se existe uma verdade unificadora. Não importa. Importa é a minha verdade. Como é que você diz o evangelho para uma pessoa dessa? Entendeu? Então, nossa realidade apresenta características que é necessário que nós tenhamos sabedoria para poder apresentar o evangelho através da arte também. Através da arte também. Tá? Então, há uma arte que pode ter o conteúdo e a forma. Ele acabou de falar que a arte expressa forma e conteúdo. Então, às vezes a forma é bela, o conteúdo é péssimo. Pode acontecer. Pode acontecer o inverso. Entendeu? Pois não. Ah. Não, tá, termina o raciocínio. Tá, entendi. Tá, pergunta boa. Acho que foi você que indicou essa palestra para mim, né? Agora estou descobrindo. É assim, ó. Na arte pós-moderna, como não há esperança e como não há propósito, ela pode se valer de tudo para fazer o seu ponto. Renato Russo. Talvez você esteja pensando no Renato Russo, que vai construir uma letra que ele pega uma poesia de Camões, aí ele pega um versículo bíblico, aí ele pega uma ideia dele e ele constrói a arte dele através desses elementos. Porque uma coisa boa que a pós-modernidade pode ter trazido é que toda opinião é válida. Não foi como eu mencionei aqui? Cada um tem a sua, mas pela tolerância e pelo respeito, ela é até válida. Tanto que aquela famosa frase, né, que, olha, eu posso discordar do seu discurso, mas eu jamais tirarei o direito de você poder fazê-lo, né? Então, a ideia é que nós podemos nos valer, os pós-modernos, né? Eles se podem valer de vários elementos para construir alguma coisa.
Porque necessariamente, veja, como a razão caiu, necessariamente ele não precisa ter razão. Então ele pode misturar Camões com Paulo, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai ser tudo bom. Entendeu? Porque o que é bom para ele. Ele não está pensando na sociedade, ele não está pensando no pai e na mãe, ele não está pensando no amigo, ele está pensando nele, o que é bom para mim. Então ele pode se valer de tudo. E a segunda foi, perdão? Isso. Veja, quando a arte passa por transformações, a gente tem homens que expressam o desespero através do feio ou do não convencional. Se a gente viu o realismo de Gustave ali, a gente está vendo, por exemplo, agora Van Gogh pintando dentro de uma estrutura que ele está preso na natureza, mas essa estrutura já não tem mais forma. Pode perceber as pinturas de Van Gogh. Ele tem o desespero, mas ele não tem beleza, a beleza do realismo. Então ele tem ali a feiura. Entende? Então a ideia é que ele pode se usar da feiura para mostrar a beleza. Normalmente ele se vale da feiura para mostrar a feiura. Gustavo Courbet, por exemplo, ele foi um pintor que ele transforma o nude, aquilo que é de nudez no meio da arte. A arte, tanto a arte medieval como a arte dos humanistas renascentistas, elas têm uma nudez muito ingênua. Por exemplo, a Vênus, que é pintado o nascimento da Vênus, né? Ela é pintada com nudez. Mas você percebe que aquela nudez é uma nudez ingênua. É uma nudez que tenta trazer beleza através da nudez. Gustavo Courbet, ele pinta quadros explícitos. E nesse sentido, feios. Porque ele pinta órgãos sexuais com toda a clareza possível que ele pode fazer. Numa tela só. Depois pesquisa ou não sobre isso. Mas eu, para fazer a palestra, precisei pesquisar, e aí eu li um pouco a respeito e vi alguns quadros. A nudez. Então a nudez agora é a nudez do realismo. É a nudez feia. A nudez não é mais bela, porque ela representava um outro plano, o plano da graça. Agora no realismo ela representa o plano da natureza. E a nudez aqui embaixo, ela é feia. Porque o homem, nesse sentido, perdido, nesse sentido que ele está agora preso, ele é feio. Entende? Ele pinta belamente, ele é um excelente pintor. Ele pinta com beleza a feiura. Então, de alguma forma, eles podem usar como contraste, mas normalmente, do padrão estético, né? Que é a ideia do padrão estético do que é belo e do que é feio. No padrão estético, normalmente, quando ele usa feiura, ele dificilmente quer mostrar beleza. Quando ele pode usar a beleza para mostrar feiura. Pelo menos é o meu julgamento leigo é esse. Tá? Então, talvez, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá, veja, você na área de música, você pode usar um acorde dissonante? Pode. Dentro do contexto dos acordes, isso vai soar belo? Depende, não depende? Porque o dissonante, ele é uma estrutura da música. E tanto que muitos homens se valem do dissonante. Só que uma música inteira dissonante é o quê? Feia, desafinada. Entendeu? Então você pode fazer isso, de alguma forma, tentando entrar na música, né? Você pode fazer o dissonante para dar um brilho para aquilo que é o quê? Que é verdadeiramente belo. Mas se você constrói uma música inteira de dissonantes, vai ficar difícil de ouvir. Dificilmente a gente vai achar o quê? Beleza. Entendeu? Então, talvez o cristão consiga mostrar pela feiura a magnificência da beleza. Tá? Talvez. Só dando aqui, jogando ao ar. Dicas. Mais nada. Tá? Não é a minha área. Então, estou tentando só responder dessa forma. Mais alguém, meus irmãos? Tem alguma pergunta? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Nos ajudar? Pois não? Aqui primeiro, pode ser? Depois?
A perdição, exato. Sim. E apontar o que é verdadeiramente belo, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. A poesia. Uhum, sim. Sim, sim, sim. Uhum. Ainda assim com a forma bela, o conteúdo completamente em rebeldia, mas a forma bela. Sim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, por exemplo, vê a questão da música mesmo, da desenvolvimento dos séculos. Você tem ali bem na época do Iluminismo, um pouco antes, a produção musical dos grandes pianistas, por exemplo. Olha só o que esses caras produziram: perfeição matemática na música. Mozart, Johann Sebastian Bach, perfeição matemática na música. Então, todos os acordes, eles são perfeitos. Você ouve aquela sonata, você ouve aquele piano sendo tocado, você é levado ao quê? A arte tem essa questão de nos levar à glorificação, irmãos. Glorificação de quem? Essa é a grande questão. Quando você ouve uma bela música, quem você glorifica? Essa é a ideia. Quando você ouve uma bela música, quando você lê uma linda poesia, quem está sendo glorificado? Não pela poesia, quem você glorifica através dela. É como o cristão se comporta com a arte, que não necessariamente foi ele que produziu, que foi produzida por alguém. A arte tem esse poder de elevar o nosso espírito, elevar até Deus, a glorificar aquele que é o todo criador, é o todo criativo, é Deus. Nós só criamos a partir do referencial divino, que é o Criador de todas as coisas. Olha só os alimentos que nós temos. Deus podia ter feito pílulas para a gente se alimentar pro resto da vida. Podia ter feito uma flor. Não é? É de bom tamanho, né? Vai cumprir ali, as abelhas vão pegar o mel e tal, vai levar, vai ter polinização e tal. Podia ter feito uma flor, um tipo só de flor. Podia ter feito um animal só. Ah, esse aqui, ó. Bonito, né? Não. O salmista fala que a beleza está na variedade das obras do Senhor. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Então, a ideia é, Deus é criativo. Ele nos ensina a ser criativo também, dentro dessa estrutura. Não autonomamente, dentro da sua soberania, dentro do seu cuidado. Ele nos ensina a ser criativos. João, tinha levantado a mão? Tá. Então, veja, na minha perspectiva, aquilo que é abstrato, ele parte do critério subjetivo. Então, você percebe, por exemplo, que, muito embora houvesse simbolismo na arte antiga, ela não era abstrata. Muito embora houvesse simbolismo, ela não era abstrata. A arte pós-moderna assume um caráter de abstração, por quê? Porque a forma e o conteúdo não importam mais. Essa é que é a grande questão. O que importa é eu colocar o meu sentimento, é eu colocar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E o que está lá dentro? Caos, desespero. Então,
aquilo que é abstrato, normalmente, ele reflete o quê? A desconfiguração da realidade, é como eu enxergo a realidade. Então, se lá atrás o realismo, por exemplo, de Courbet, né, a realidade é essa e ela é dura, ela é rígida, ela traz desespero, agora que a racionalidade morreu, eu posso colocar na tela tudo aquilo que eu quero, que eu desejo colocar. Só que ainda assim é um desespero, desforme, mas é um desespero. Sem os auspícios do quê? Da racionalidade. Então a abstração, provavelmente, ela falha um pouco a respeito dessa questão de um desespero que sai, mas ele já sai mais de forma aleatória. Ele não tem a preocupação de estar nas rédeas que os artistas anteriores estiveram. Não tem essa preocupação, tá? Então eu vejo a abstração podendo ser encarada dessa maneira, tá? Pois não, lá atrás, depois aqui. Você pode começar tentando fazer o que Schaeffer chamava de tirar o telhado. Tirar o telhado é uma expressão que vai fazer com que essa casinha que ele vive seja desmoronada para que ele enxergue a realidade como ela se mostra e como Deus a criou. Vou dar um exemplo só do próprio Schaeffer. Schaeffer diz que uma vez ele estava viajando de navio, eu acho que era da Europa para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para a Europa, não lembro agora qual era a direção, mas eu sei que era uma viagem de navio da Europa para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para a Europa. E ele estava conversando com um químico muito materialista, muito materialista no sentido não o cara que quer dinheiro, irmãos, materialista naquele sentido, materialismo histórico, tá? Aquele sentido que só existe matéria, não existe nada além, tá? Então muito materialista nesse sentido. Ele estava conversando com essa pessoa e quando ele conversa, Schaeffer estava com a esposa e esse homem também estava com a sua esposa. E ali então ambos estão jantando juntos no convés do navio, alguma coisa nesse sentido. Eles estão conversando e Schaeffer era um apologeta, um evangelista, ele era. E daqui a pouco as duas mulheres se retiraram para ir descansar e eles ficaram ali no convés observando o céu estrelado. Schaeffer relata. E aí então quando Schaeffer está ali no navio com ele, ele começa a fazer aquelas perguntas de averiguação de cosmovisão, que é ele que vai ensinar. Começa a questionar e a pessoa responde, é igual a qualquer lugar, irmãos. E aí, tal, mas você acredita nisso? Não, acredito, tal. No fim das contas, ele percebeu que o cara era realmente um materialista histórico. Só existe, é isso aqui. Não existe nada além. Nós somos átomos, somos células, é isso que nós somos. E Schaeffer, então, foi levando essa cosmovisão dele às últimas consequências, que é uma das questões que ele levanta como averiguação de tirar a casinha do cara. Você? Não, só tal, puxa vida. E você acha que uma ideia de sobrenaturalidade, ela é irracional? Com certeza absoluta. Assim, eu posso colocar Deus no meu microscópio? Não posso. Então assim, ele estava nesse debate. Ele, puxa vida, que coisa, né? Então, no fim das contas, nós somos só células e átomos e exatamente isso. Aí Schaeffer virou para ele, olhou nos olhos dele e perguntou assim: você tem coragem de agora descer até o seu quarto, olhar para os olhos da sua esposa e dizer que ela é só um monte de átomos e células para você? Amor, eu te amo tanto, você só é um monte de célula para mim. Você tem coragem de fazer isso? O cara foi dormir bravo. Schaeffer conta que ele foi dormir bravo. E saiu esbravejando e tal. Ele tirou o telhado do cara. Como que numa estrutura da realidade em que só existe isso aqui, eu expresso amor por outra pessoa? Por quê? Eu sou célula, ela também? Que razão haveria para eu expressar amor por alguém que é só células? Por alguém que dentro da cadeia evolutiva é só um homo sapiens. É um animal como qualquer outro, ele só tem o quê? Racionalidade.
O homem foi rebaixado a Homo sapiens. Entende? Então, a ideia de destelhar é de mostrar que a cosmovisão que a pessoa sustenta, levada às consequências, é absurda. Eu iria por esse caminho. E aí os apologetas vão nos ensinar alguns truques, né? Algumas formas de nós alcançarmos as pessoas, de mostrar para ela que a cosmovisão que ela está sustentando, levada às últimas consequências, é absurda, ou que ela é inconsistente com a cosmovisão que ela está professando. A inconsistência da cosmovisão dela. Porque ela diz que é tudo só células, que não existe mais nada, mas ela faz tudo pelo filho. Faz tudo pelo filho. Não, o que eu estou fazendo é por essa criança. Por quê? Então, veja, a ideia é levar a cosmovisão da pessoa às últimas consequências ou mostrar as inconsistências da nossa cosmovisão. Tem um filme que eu assisti faz um tempo, eu não lembro o nome dele, eu queria ter gravado o nome, porque ele é fantástico nesse sentido. Tem um menino que está começando a ler aquele livro do Stephen Hawking, O Mundo na Casca de uma Noz. Está começando a ler esse livro e ele está começando a entrar de cabeça no ateísmo, nessa questão de materialismo histórico, ele está forte nisso. E aí então, ele se apaixona por uma menina da escola dele. E aí, os diálogos do filme são esse menino dizendo que não há no universo necessidade de amor, necessidade de afeição, que não há no universo. Ele vai citando o livro e o filme mostra que esse cara está sofrendo de amor pela menina. Cara, esse autor do filme, ele foi fantástico nisso. Ele pegou e mostrou a inconsistência da cosmovisão de alguém que diz que nós só somos células, matéria, mas nós amamos o nosso próximo. Células não amam ninguém, átomos não amam ninguém. Você ama, eu amo. E as pessoas estão inconsistentemente dizendo que nós somos só células e átomos, mas elas estão morrendo de amores por outras pessoas. Inconsistência. Tá? Então eu iria por esse caminho. Mais algum? Tá. Uhum. Uhum. Ah. O ideal de beleza, né? Uhum, isso. Não, forte, forte, né? Nossa, tá forte, André. O forte da nossa avó é gordo, é isso mesmo. Não, eu assumi isso com tranquilidade. Isso, é isso aí. Isso. Sim. Muito, muito influenciado. Mas aí é que está. Os critérios objetivos da arte nos fazem entender que quando a gente olha para uma pessoa bonita de verdade, dificilmente alguém vai dizer que ela é feia. Porque são os critérios objetivos. Você vai olhar, por exemplo, para o Brad Pitt, né? Vamos pensar. Pensando na minha esposa agora, né? Que ama o Brad Pitt, né? Que acha ele lindo. Vai olhar para ele e nunca vai pensar que ele é feio. E 99,9% das mulheres que olharem para ele nunca vão considerá-lo feio. Porque ele é bonito mesmo. Então, existem critérios objetivos na arte. Há uma beleza padronizada. Por mais que eu, de alguma forma, discorde um pouco. Mas há coisas que parecem que vão ao absoluto. Não, aquilo é impossível você dizer que não é bonito. Não é a arte subjetiva como o time do nosso coração. Tudo que ele faz é belo. Tudo que fazem contra ele é feio. Não é isso? Ah, seu time tomou uma goleada. Ah, mas... Aí você já vem defendendo. Não foi igual aquela que o seu time tomou aquela vez. Então aquilo que é feio, para mim, não é feio para ele é belo. Então a ideia é que há critérios dentro da arte que tornam objetiva e subjetiva. A ideia que eu
imagino que a Bíblia nos ensina é que há critérios padronizados de beleza. E que quando eles escapam dali, eles vão se tornando feiura. Tá? Então, a cultura, quanto mais distante de Deus, mais ela quer tornar o feio belo. Essa é a ideia. E a gente não está falando de alguém gordinho ou de alguém magrinho. Nós estamos falando de obesidade mórbida e de anorexia. Você entendeu? Você percebeu a diferença? Eu não estou falando de alguém gordinho e alguém magrinho. Porque esse é o padrão. Eu estou falando de obesidade mórbida e de anorexia. Ninguém que não queira que aquilo seja belo vai enxergar aquilo como verdadeiramente belo. Mas a sociedade sem Deus vai pegar o que é feio e tentar nos mostrar que há beleza. Mas aquilo você só vê feiura. Entendeu? Então, como que eu e você sabemos desses critérios? Porque os critérios, de alguma forma, estão revelados na palavra. Dentro da arte, é um critério simetria. Simetria é um critério objetivo de você considerar alguma coisa bela ou feia. Quando há uma simetria que, de alguma forma, traz para você um sentimento de que você reconhece que há beleza ali. Então, é só um critério. Mas a ideia que a Escritura nos apresenta é que o ponto da contracultura da igreja vai ser confrontar quando a sociedade diz o que é feio, chamando de belo. Nós precisamos continuar dizendo que é feio. Precisamos. Não tem meio termo. Aí a gente vai ter que mostrar que o padrão divino é o padrão imposto para essa esfera da realidade. E aqui a beleza, aqui não há. Nós não estamos falando de alguma coisa que é próximo um do outro, gordinho ou magrinho. Nós estamos falando de uma coisa que é extrema, tá? E aí, quanto mais extremo vai se tornando, mais feio vai se tornando. Porque há um critério aqui que nos dá uma cerca, nos dá aqui um guardrail de beleza. Olha, está nesse critério aqui, não é tão feio, não é tão belo. Está no critério, está aqui. Mas quando começa a escapar, aí começa a ficar feio de propósito. E feio de propósito é errado. Tá? Então eu acho que a igreja pode reconhecer o que é belo. E deve dizer o que é feio. Deve. Não tem jeito. É a voz profética da igreja. Tá? Deus abençoe. Obrigado. Então vamos partir para o finalmente aqui. Agradecer o pessoal